Olá, tudo bem? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero saudar a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Estou eu aqui mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para trazer aos vossos corações aquilo que Deus tem ministrado em minha vida. Quero compartilhar com todos os irmãos, nesta hora, um texto da palavra do Senhor que está no livro dos Salmos, no Salmo de número 33, o versículo de número 12. Diz assim a santa palavra do Senhor: Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Vamos orar em nome de Jesus? Bondoso Deus, maravilhoso Pai, Deus de poder e graça, que nós estamos, ó Senhor, em Tua presença. Senhor, traz a revelação segundo a Tua vontade para que nós possamos Te glorificar pelo poder da Tua palavra. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 33, versículo 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Lendo esse texto, lendo esse trecho desse salmo, eu comecei a buscar entender a vontade do Senhor quando ele fala aos nossos corações através desse versículo. Talvez até muitos de nós e eu também, um tempo, até pensei que Deus estava falando do Brasil, ou estava falando dos Estados Unidos, ou estava falando da França ou de qualquer um outro país. Porém, nós entendemos que a Bíblia, o Cristo, a palavra, ela está falando exatamente de nós, o povo que foi comprado com sangue, o povo que foi comprado com grande preço, que foi o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, o sangue do Cordeiro. E quando o Senhor ele fala que bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança, ele está falando da igreja. Ele está falando daquela igreja que o Senhor virá buscar. E aí eu separei aqui alguns versículos para que nós possamos meditar nesses versículos, para nós entendermos melhor exatamente o que Deus está querendo falar aos nossos corações. Claro que nós devemos obediência aos governantes. Claro, nós entendemos isso porque é bíblico, mas um só é o governante de todos nós, que é Deus, que é o Senhor de todas as coisas. O Senhor que tem o controle em suas mãos. Ele tem o domínio e ele tem todo o poder para fazer e para desfazer segundo a sua própria vontade. No livro de 1 Pedro, no capítulo de número 2, no verso de número 9, nós vamos encontrar uma referência poderosa da parte de Deus para os nossos corações em relação a esse contexto em que nós aplicamos aqui. 1 Pedro 2, versículo de número 9. Observem bem como diz, como está escrito a palavra do Senhor. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está mais do que claro. Está mais do que claro aqui que o Senhor ele não está se referindo a um país, a uma nação. Ele está se referindo àqueles a quem ele chamou, ele resgatou
para uma grande obra, para um grande projeto, para um grande plano. Claro que nós sabemos que, em primeiro lugar, Israel, ele foi criado praticamente, ele foi constituído praticamente para ser o povo de Deus. Deus chama Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra, para um lugar que eu te mostrarei. Então ali o Senhor estava instituindo, criando, preparando um momento para uma grande nação. E ele diz a Abraão: far-te-ei de ti uma grande nação. E ele diz que todas as famílias da terra serão benditas a partir desse propósito de Deus na vida de Abraão. Ainda no Salmo de número 106, no verso de número 5, Salmo 106, o verso de número 5, nós encontramos a seguinte mensagem, diz assim a palavra do Senhor: para que eu veja o bem de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria de teu povo, para que me regozije com a tua herança. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele está falando, aleluia, daqueles que foram chamados, daqueles que foram escolhidos como nação santa, como eleitos do Senhor. Isaías 26, o versículo de número 2, observe como os textos eles se entrelaçam numa perfeição, num equilíbrio, numa proporção poderosamente controlada e administrada por Deus. Capítulo de número 26 de Isaías, o versículo 2, observe: abre as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. A gente tem ouvido muito falar ultimamente que nós devemos orar pelo Brasil, e claro que nós devemos orar, nós estamos orando, nós oramos pelo Brasil, mas nós oramos pelas pessoas, nós oramos pelos governantes, porque nós sabemos que o Senhor ele chamou homens e mulheres, o Senhor ele escolheu homens e mulheres. E nós sabemos que o próprio Deus é quem vai se encarregar dessa eleição. Versículo de número 7, ainda aqui em 49 de Isaías, no capítulo 49 do livro de Isaías, nós vamos encontrar uma outra referência poderosa em relação a esse sentido. Verso 7. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que as nações abominam, ao servo dos que abominam. Os reis o verão e se levantarão. Os príncipes diante de ti se indignarão, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Então, nós entendemos aqui que Deus, ele tem uma direção certa para o trabalho que ele tem organizado, o trabalho que ele tem determinado, para que todos nós chamados, todos nós escolhidos como nação santa, como povo separado por Deus, aquele povo que Jesus virá buscar, a sua igreja santa, imaculada. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no livro de Mateus, no capítulo de número 28, nós vamos encontrar no verso 19, o Senhor dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho
a todas as nações. Verso 19 do capítulo de número 28, verso 19: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E aí nós entendemos que nações aqui são os eleitos do Senhor. Ninguém batiza nações, ninguém batiza país. Nós batizamos o povo, nós batizamos pessoas, nós batizamos almas. E o Senhor ele está nos orientando, nos aconselhando e nos direcionando neste momento para que nós possamos pregar o Evangelho a todas as criaturas. Então, que todos nós possamos entender que essa guerra, essa briga que acontece entre homens e mulheres chamados, escolhidos por Deus, isso é uma grande bobagem, é uma grande besteira. Deus não nos chamou para isso, Deus nos chamou para anunciar o Evangelho, Deus nos chamou para pregar a sua palavra, pregar o arrependimento, anunciar o ano aceitável do Senhor. Tão formosos são os pés daquele que anuncia o Evangelho. Então, que nós viemos deixar essa situação de discórdia, até porque a gente vê pessoas defendendo placa, pessoas defendendo homem, pessoas defendendo muitas coisas e não defende a Jesus. Não que Jesus queira ser defendido. Jesus não precisa ser defendido porque ele tem em suas mãos o controle de todas as coisas. Ele precisa ser adorado. Ele quer ser adorado, ele quer ser louvado, ele quer ser respeitado pela sua condição. Amém? Graças a Deus, que Deus abençoe a todos, que essa palavra possa ser uma influência positiva na sua vida e que você, se em algum momento você se entrou em discórdia com seu irmão, entrou em debate com seu irmão por causa das situações, principalmente as situações que estão acontecendo hoje, estão acontecendo principalmente no Brasil, esqueça, vamos mudar o nosso pensamento. Vamos refletir e entender que o Senhor é que determina quem é a sua nação. É o povo eleito, separado, que ele tem por herança. Amém? Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.